Olá, aluno do primeiro TA, alunos do EJA Noturno. A gente vai dar prosseguimento nessa aula no nosso conteúdo desse bimestre, beleza? Na aula passada, pessoal, eu falei para vocês onde surgiu a filosofia, qual a característica do pensamento filosófico e para que serve a filosofia na nossa vida. A gente viu que o pensamento filosófico ele surgiu na Grécia, ali nas ilhas perto da Península Grega. É, a ideia do pensamento filosófico é fazer com que você possua um conhecimento e um entendimento sobre as coisas da sua vida de uma maneira mais crítica e mais profunda do que outros tipos de conhecimento, né? A ideia da filosofia não é colocar uma pedra, um ponto final sobre uma determinada coisa. Não é dizer isso é, é isso e pronto. A ideia da filosofia é sempre estar questionando, debatendo opiniões, né? Porque através do debate das ideias é que surgem conceitos de novos conhecimentos. Então a filosofia ela tem como princípio o debate contínuo de determinados assuntos. A filosofia ela é diferente da ciência. Ela não vem para dizer é assim e pronto final, porque a filosofia ela se baseia em coisas mais abstratas que a ciência se debruça a estudar. A ciência vai estudar fenômenos práticos, como o que é um espirro, o que é a claridade, né? O que é a luz, e determinar alguns conceitos essenciais para isso. Já a, a filosofia, ela não tem essa intenção como da ciência, essa pretensão de dar cabo às discussões. A ideia da filosofia é discutir assuntos mais abstratos, como a ideia de liberdade, a ideia é, de justiça, isso através do pensamento racional, através de pensamentos que façam, que tenham sentidos, né, de explicações que sejam plausíveis, sejam inteligíveis, né, que você entenda essas explicações e que você fala, putz, não é mesmo? Faz sentido o que essa pessoa está falando. Então, esse é o objetivo da filosofia, explicar e debater temas que perpassam a vida humana, como o conceito de liberdade, o conceito de vida e de morte, o conceito de justiça, o conceito de felicidade. O que que é felicidade para você? O que que é felicidade para você não vai ser felicidade para outras pessoas. Qual é a maneira mais fácil de buscar a felicidade? Qual a maneira mais fácil de alcançar um objetivo na sua vida? Então, essas são as questões que o pensamento filosófico se debruça, ele se ele ele se motiva para entender e questionar. E o pensamento filosófico, como eu já disse, ele é um pensamento que é construído através do debate do pensamento racional. Então nunca vai se ter uma resposta filosófica para determinado assunto e que ela seja fechada. É isso e pronto, acabou, entendeu? O papel da filosofia não é esse, que é sempre buscar o entendimento através do debate e através do pensamento racional, beleza? Então, nessa aula, a gente vai estudar o que é, se a gente já entendeu o que é filosofia, pensamento filosófico, a gente vai entender agora o que é o mito, a religião e a ciência, beleza? Então vamos lá. O mito, pessoal, ele faz parte do entendimento humano, não pior ou melhor do que a filosofia, mas do entendimento humano menos racional. A ideia do mito é explicar através de uma história fantástica o surgimento de determinado fenômeno, mas esse explicar de determinado fenômeno através de uma história, ele não é racional. Ele não vai se basear A mais A é igual a 1 mais 1 é igual a 2. Ele tem, por característica, explicar determinado fenômeno através dos conceitos que os homens, através do conteúdo psicológico e tecnológico que o homem tinha na antiguidade. Não existia ainda
a ciência como a gente tem dada como hoje. Não existia os meios técnicos científicos para explicar determinado assunto. Então o homem ele ia explicar de acordo com a sua cultura, de acordo com os conteúdos que ele tinha para explicar determinado fenômeno. Então o mito são historinhas que cada cultura inventa para explicar determinadas coisas que são muito relevantes para o questionamento humano, né? Para a vida humana. Exemplo, por que o Sol e a Lua não se encontrou no céu? Eles não tinham ainda naquele determinado momento, os homens antigos, aparelhos tecnológicos, aparelhos astronômicos para ver que o Sol ele faz um movimento de elipse, que a gente vive num sistema solar feito por planetas gasosos e rochosos, que o mundo surgiu numa grande explosão do Big Bang, mas eles inventavam histórias para tentar explicar esses determinados fenômenos. Por que chovia? Porque o que é o trovão? Nas explicações mitológicas, o trovão era a ira de um deus, do deus Thor, o deus do trovão, que ele estava irado, entendeu? Não era uma descarga elétrica provocada de partículas positivas com partículas negativas, entendeu? Não existia essa explicação científica para determinados acontecimentos no mundo. Então o homem inventava essas histórias, como os tupis guaranis inventaram a história do Sol e da Lua, que eles eram grandes amantes antes do surgimento do mundo, que quando houve o surgimento do mundo, para que as coisas nascessem, teria que ter um período de sol, ou outro momento teria que ter um período de escuridão, para que as coisas germinassem, para que a terra absorvesse a energia do sol. As pessoas tinham que descansar e ficar acordadas, e que esses dois tiveram que ser separados, porque eles nunca juntos eles nunca poderiam fazer com que surgisse a vida na Terra. Então inventa-se uma história para separar o dia da noite, para dizer porque o dia não pode estar junto com a noite, entendeu? É assim que surge o pensamento mítico. E o pensamento mítico tem como características grandes histórias para explicar determinados fenômenos que o homem não consegue explicar porque ele não tinha o conteúdo psicológico, o conteúdo, os meios científicos para dar explicação plausível e racional para aquele determinado fenômeno. Beleza? Então, entendido o que é mito aí. Qualquer dúvida, me questionem no WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. E religião? Religião, pessoal, é um conjunto de crenças em que o homem ele constrói um pensamento dogmático para a explicação também de tudo que acontece em sua volta. Então, é um conjunto do que o homem acredita como valores e crenças na construção de uma prática em que ele vai ordenar o seu pensamento e a sua conduta humana. Então, a religião ela une várias coisas que o homem acredita como sendo superiores ou como sendo de ordem inferior, e ela vai conduzir a ação humana. Então a religião ela serve para conduzir a perspectiva de como o homem vai agir com uma outra pessoa, como o homem vai agir no seu meio. Por isso que existem os dogmas. As religiões geralmente têm dogmas, têm leis, né? As leis têm os mandamentos. As leis e os mandamentos, né? Na verdade, os mandamentos são as leis dentro da religião. O mandamento de não matar, de não roubar, de não cobiçar a mulher do próximo, são mandamentos que existem dentro da religião para orientar e melhorar a conduta humana do ser humano para com outro ser humano, entendeu? Então, isso que é a religião, é um conjunto de crenças e valores e que o homem constitui uma religião para ordenar a sua conduta humana, beleza? E o que é ciência? Ciência, como eu já expliquei um pouquinho, ela deriva, ela vem do pensamento filosófico, ela tem como característica descobrir explicações para determinados fenômenos naturais, psicológicos e sociais e biológicos também, dar explicação de maneira racional para
para esses fenômenos, né? Então, um exemplo, a ciência ela tem como a ciência física, a física, ela tem como objetivo da explicação porque o que é o fenômeno da velocidade, o que é a gravidade, como funciona o movimento da energia elétrica, o que é o calor, o que é a força. Então, explicar determinadas coisas através de respostas objetivas e racionais. A ciência ela tem um certo padrão de construção de conhecimento. Ela tem a primeira parte que ela observa, a segunda parte que ela analisa, a terceira parte que ela testa e a quarta parte que ela confirma. Então, o pensamento científico ele tem determinadas regras e maneiras de ser observado para se atestar se aquilo é verdade ou não do que está se falando sobre determinado assunto. A ideia da ciência é não conduzir o homem para uma atitude melhor para com outro homem, mas sim dar resposta a determinados fenômenos. Não é conduzir o homem, não, a ciência ela não tem a perspectiva moral. Ela não quer construir a moral do homem. Você não tem que fazer isso, ou você tem que fazer isso. A ciência ela não quer dizer como que o comportamento humano tem que se dar. Para isso existe a religião, para isso existe o pensamento filosófico. A ciência ela quer dar explicação para determinados fatos. Por isso que ela utiliza de técnicas e da tecnologia para analisar aquele fenômeno, né? Por que acontece a combustão, por que acontece o fenômeno dos raios, o que é a luz, o que é um vírus, uma bactéria. Essa é a explicação da ciência. A ciência ela não quer determinar o padrão do comportamento humano, mas dar explicações para os fenômenos biológicos, químicos, sociais, psicológicos. Então existe uma ampla gama de ciências dando resposta para os problemas mentais, dando resposta para os problemas sociais, a sociologia, né? Dando resposta para os problemas biológicos, a biologia. Então, essa é a diferença de religião, de ciência e do que é o mito, beleza? Um abraço para vocês. Qualquer problema é só me contatar no WhatsApp, tá bom? Fui!